Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as suas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta, que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, voltam a aparecer, como acontece com qualquer vício. Ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega no momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações, por isso nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade, eles atrasem a superfície. O sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam, e é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como no agora, é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento. Se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus. Evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidades de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Mais um tapinha de pelica, maravilhoso. Vou te falar, viu? É bem como ele falou, e essa questão de vício não é nem questão da gente... É uma questão de vício, sim, mas não é nem questão de álcool, drogas, como que ele falou, mas qualquer coisa, né? É incrível como a gente tenta fugir do tédio, do sofrimento, né? O tédio não deixa de ser um sofrimento, a gente se sente incomodado, né? Você quer sair daquele estado, você fala, nossa, mas eu tô perdendo meu tempo aqui, eu tô parado, eu não tô fazendo nada, blá, blá, blá. Em vez da gente se conectar com o nada nesse momento, aproveitar essa circunstância para se conectar um pouquinho mais com esse estado, né, com essa ponte que nos liga ao poder do infinito, aí a gente não quer fugir, toda vez a gente quer fugir. A gente imagina que abandonar essa conexão com o mundo exterior é puro sofrimento, né? Ai, pai... Mas faz parte. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau. Você não está fingindo nada. Só está permitindo uma coisa ser como é. Apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde.
Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer, ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível. Mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza. Uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser, isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. Uma vez de sermos dominados por um velho padrão relativo, governados pelo eu ficcional, que afirma que isso não se encaixa em nossa história. Posso ajustar isso a mim. Isso não completa a minha história. Nada a ver, nem deveria estar aqui na minha história. Desapareça. Muitas pessoas são como histórias ambulantes. Contra outras pessoas, não querem estar com elas. Pedem a elas que saiam de suas histórias. Quero outra pessoa no seu lugar. E repetindo, quando damos um passo além, saindo do movimento do pensamento, a quietude e a paz surgem e nos harmonizamos com o que seja presente. Isso é tudo, ficamos em harmonia com o que existe. Não importa que forma tenha. De qualquer jeito, isso vai mudar logo, logo. E há pessoas que estão paralisadas há anos, em geral, por causa de um padrão de resistência interior, que as mantém presas naquela situação. Esse padrão diz, quero sair desse lugar horrível em que estou. No entanto, todos os dias elas vão para o escritório e repetem isso, a mesma energia está ali, a mesma negatividade e resistência, e elas continuam ali onde estão. Portanto, existem pessoas, tradicionalmente as que trabalham em órgãos públicos, que carregam muita frustração. Não sei se isso ainda acontece, mas a gente é assim em todos os lugares, e as pessoas sempre se perguntaram, por que estou parado aqui nesse emprego chato, com todas essas pessoas insuportáveis que não param de me pedir alguma coisa, e 25 anos depois elas ainda estão paradas ali reclamando, até ouvir a mensagem de que é possível viver de outra maneira, que podem dizer sim. Não dizer sim a alguma história ou pensamento como, tudo bem, posso aceitar, eu passei 25 anos nesse escritório pavoroso e que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui. Também posso dizer sim porque li num livro por aí. Não, isso não tem nada a ver com aceitar algum tipo de história sobre a nossa vida. Se estivermos na prisão e dissermos, posso muito bem admitir de que tudo deu errado em minha vida, estou aqui há 20 anos e tenho que ficar por mais 15, aceitar que sou um tremendo fracasso e dizer sim ao momento presente, significa aceitar o presente momento, não alguma história. Todos os males são efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo.
Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo. Sobre bebidas intoxicantes, não há proibição, apenas uma recomendação para se abster o máximo possível. Evitar o álcool é sugerido, mas se não for possível apreciar uma refeição sem vinho, uma taça é aceitável sem prejudicar a presença em você. No entanto, beber excessivamente pode interferir com a presença, a menos que já esteja profundamente enraizado nela. O mínimo possível é aconselhado, embora nenhuma recomendação seja ideal, mas compreende-se que, sendo todos espiritualmente avançados, uma taça de vinho não será julgada. Não sou um desses professores espirituais que adotam métodos pouco convencionais de ensino. Conheço alguns que permitiram que seus alunos consumissem álcool à vontade, incentivando-os a beber para observar se conseguiam permanecer conscientes mesmo embriagados. Considero essa prática questionável e não vou aplicá-la aqui. Acredito que alguns de vocês já estão experimentando bastante. Já discutimos as distrações externas, como aparelhos de televisão e bebidas intoxicantes, as quais eu desencorajo, pelo menos aqui. Nunca cedam, mesmo quando não estiverem aqui. Como mencionei anteriormente, tentei algumas vezes, pois as pessoas me faziam perguntas sobre isso. E não foi tão agradável. Meu estado normal de consciência é um pouco opressivo. Entretanto, reconheço que para alguém que é torturado diariamente por sua mente, pode ser um alívio fumar. Aqui, no entanto, temos algo melhor. Não estamos descendo abaixo do pensamento. Estamos nos elevando acima do pensamento. E esse é o próximo passo na evolução humana. À medida que ascendemos acima do pensamento, não precisamos mais cair abaixo dele, pois nos libertamos da mente na dimensão transcendental além dos pensamentos. Outra prática importante aqui é a prática diária, momento a momento, de aceitar a existência do momento presente. Essa é uma maneira poderosa e rápida de transcender o eu superficial, o eu egóico. Isso significa parar de reclamar interna ou externamente. Claro, se houver algo que precisa ser alterado, você pode se dirigir à recepção ou fazer uma alegação. Por exemplo, se houver água saindo pelo teto e molhando o colchão, em vez de permanecer na cama e reclamar, você não reclama. Essa não é a prática. Em vez disso, quando finalmente contatar alguém para relatar o ocorrido, não faça de maneira queixosa, culpando o local ou expressando indignação.
Simplesmente explique o que aconteceu e pergunte o que pode ser feito para resolver o problema. Enquanto isso, renda-se ao fato de estar molhado. A expressão "o cavaleiro das trevas da alma" remonta a muito tempo, possivelmente associada ao místico espanhol São João da Cruz. Embora a origem seja incerta, o termo descreve um colapso percebido de significado na vida, uma erupção de profundo sentimento de falta de sentido. Esse estado às vezes se assemelha à depressão, mas é essencialmente uma sensação de vazio, de que nada faz mais sentido e não há propósito para nada. O cavaleiro das trevas da alma pode ser desencadeado por eventos externos e frequentemente está relacionado a um estado de profunda falta de sentido na vida. Alguns desastres, especialmente eventos externos, como a morte prematura de alguém próximo, podem desencadear um colapso interno, especialmente se esse evento invalidar o sentido que você deu à sua vida. Por exemplo, a perda de um filho, ou o desmoronamento das conquistas e do significado que atribuiu à sua vida, pode levar à sensação de escuridão, a um lugar escuro. Quando a estrutura conceitual da vida, o significado dado pela mente desmorona, você pode se encontrar nesse lugar escuro por um tempo. No entanto, há a possibilidade de emergir desse estado para uma consciência transformada, onde a vida adquire um novo significado. Esse significado não é mais conceitual e não pode ser necessariamente explicado com palavras. A noite escura da alma, embora não seja um requisito, muitas vezes é o ponto de despertar para uma compreensão além do senso conceitual de realidade. Quando alguém passa pela noite escura da alma, desperta para algo mais profundo, desvinculado de conceitos em sua mente. Surge um sentido mais profundo de propósito ou conexão com uma vida maior, não mais dependente de explicações ou conceitos. Esse processo é como um renascimento, e o cavaleiro das trevas da alma pode ser comparado a uma morte, onde o senso egóico de si mesmo morre. Embora a morte seja sempre dolorosa, nada real realmente perece ali. É apenas uma identidade ilusória. Algumas pessoas que passaram por essa transformação percebem que emergiu um novo eu não conceitual, uma consciência desperta. Ao olhar para trás, entendem que essa jornada era necessária. Nem todos precisam passar por essa experiência, mas algumas o fazem. Algumas tradições espirituais tentam recriar a noite escura da alma para induzir um despertar espiritual. Escolas de mistério da Grécia e Egito antigos, inclusive na época romana, incorporavam rituais secretos para esse fim. Em certas tradições, os praticantes passam por um período prolongado de escuridão e isolamento total, buscando provocar uma experiência semelhante. Essa prática era comum em escolas de mistério, embora haja pouco conhecimento sobre esses rituais, pois eram mantidos em segredo. Por parte de alguém que tenha vivenciado a noite escura da alma, recriar essa experiência de maneira artificial, mais artificial, levanta a questão de até que ponto isso é eficaz. Não posso afirmar com certeza se funcionou para muitas pessoas, mas a tradição perdura há muito tempo, sugerindo que pode ter tido algum sucesso.
a prática de induzir um colapso do eu feito pela mente e um despertar tem sido parte de diversas tradições, muitas vezes descritas em mitologias, como a jornada noturna ou a descida ao submundo. Todas apontam para uma experiência que, embora possa parecer negativa no momento, é parte de um propósito maior. Essa experiência não é para todos, pois o processo de despertar pode começar a progredir sem ela. A morte do antigo eu e o nascimento do verdadeiro eu fazem parte do despertar. Se a noite escura da alma se manifestar em seu caminho, render-se acelera o processo, aceitando plenamente a experiência no momento presente. Não é necessário buscar ou recriar artificialmente esse estado. A lição fundamental do Curso em Milagres é que nada que vejo nessa sala significa alguma coisa. Lembrando que a interpretação é subjetiva e a aceitação é a chave para passar por esses desafios. Essa mesa não significa nada. Esta mão não significa nada. Qual é o propósito de uma lição como essa? Bem, é um pouco semelhante à recriação do que pode acontecer durante a noite escura da alma, que é o colapso de um significado feito pela mente, um significado conceitual da vida. Acreditar que você entende o propósito da vida é desafiado. Então, pela primeira lição do Curso em Milagres, há uma renúncia voluntária ao significado criado pela mente humana. Você voluntariamente diz: eu não sei o que isso significa. Isso não significa nada. É uma espécie de limpar o quadro. Na noite escura da alma, essa estrutura conceitual desmorona. Em algumas tradições espirituais, você é encorajado a abandonar sua realidade conceitual e chegar a um estado sem sentido, ou a um estado de ignorância, onde as coisas perdem o significado mesquinho que você lhes deu, que era totalmente condicional e cultural. Você pode então olhar para o mundo sem impor uma estrutura de significado criada pela mente. Quero compartilhar uma pequena passagem bíblica que considero relevante para esse contexto. É do Novo Testamento, uma parábola que Jesus conta. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, as enchentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Mas ela não desabou. Ela estava solidamente assentada na rocha. Todo aquele que escuta essas minhas palavras, mas não as pratica, será como um tolo que construiu sua casa na areia. A chuva caiu, as enchentes vieram e o vento soprou, batendo contra a casa. E ela desabou, ficando completamente arruinada. Vamos entender o significado mais profundo disso. Todo mundo que ouve essas palavras e as pratica. Significa, obviamente, qualquer pessoa que ouve um ensinamento e pratica esse ensinamento. O ensinamento de Jesus é encontrar o reino dos céus que está dentro de você, e não em nenhum outro lugar no espaço ou no tempo. Encontre a dimensão transcendente, o reino dos céus, que está dentro de você. Uma dimensão mais profunda ou superior de consciência, acessível a todos. O homem construindo a casa é você e a casa é você. As enchentes e a chuva representam formas de adversidade que você inevitavelmente encontrará em sua vida, seja em um nível pessoal ou coletivo, como estamos vivenciando agora.
Se você não se aprofundou o suficiente e não encontrou nada além da mente pensante e conceitual, então a adversidade irá te devastar. Mesmo que não adoeça ou contraia um vírus, o medo irá consumi-lo como está consumindo milhões de humanos nesse momento. E por que você teme? O medo são certas formas de pensamento projetadas em algum momento futuro. Quando você não está presente, o medo surge. Se estivesse presente, perceberia que nesse momento não há nada a temer. Somente quando você sair desse momento, o medo terá espaço para se manifestar. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.